Bancada Rural está de volta. Hoje o assunto é China e consequências para o Brasil como um todo, especialmente, é claro, o agronegócio brasileiro. Miguel Daúde, a gente pensa em preços de commodities agrícolas, mas commodities numa maneira geral, e aí a gente coloca valor do minério, valor do petróleo, em queda. Qual é a relação disso com a China? Bom, com relação principalmente ao petróleo, a China ela continua consumindo muito petróleo, com uma vantagem: a queda do preço do petróleo possibilitou à China uma economia de em torno aí de 300 bilhões de dólares, que ela vem utilizando exatamente para fazer os seus estoques. Com relação aos estoques na China, sempre nós temos uma grande preocupação, porque no último momento em que nós tivemos uma alta muito grande dos preços das commodities, principalmente na área agrícola, foi que quando se resolveu vender os estoques existentes no mundo. Aí se teve então uma alta acentuada. Então nós temos em mente um procedimento econômico do passado que nós estamos projetando para o futuro. Mas eu não acredito que esses estoques hoje que a China tem possa ser um risco, né, para o nosso agronegócio, dada a dimensão que a China tem e a necessidade que a China tem, a dependência de alimentos, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o único país no mundo que tem todas as condições de atender a demanda mundial, né, que vai dobrar nos próximos anos, e 50% dessa demanda vai ser atendida pelo Brasil. É fato que nós temos oscilações, volatilidade, que nós precisamos ter mecanismos de enfrentar. Mas eu não me preocupo essa questão dos estoques, mesmo porque a China gastou muito dinheiro fazendo estoque de um monte de coisa, e isso no mercado financeiro que eu converso, não há uma grande preocupação em relação a isso. Camila, quais são os produtos brasileiros que a gente deve aumentar, ter um aumento de participação no mercado chinês? E, por outro lado, quais são os produtos chineses que começam a vir, ou que há uma abertura de mercado e que podem, de certa forma, tomar espaço do produto brasileiro aqui no Brasil? Olha, nós podemos mencionar, porque hoje a China passa por todas essas questões, mas há também uma grande urbanização do país e uma mudança de hábitos de consumo, né? Então já foi falado aí bastante em commodities agrícolas e foi falado também nos produtos da agroindústria. Então hoje, com essa mudança de hábitos de consumo, há uma demanda por produtos como cafés especiais, como vinhos, né, que a população chinesa, que teve o seu crescimento de renda, passa a consumir em maior quantidade. Então, além de acreditar que a demanda pelas commodities tradicionais continuem firmes, né, há também uma expectativa no agronegócio de que cresça esse espaço para esses produtos de maior valor agregado, né? Obviamente o café, a gente tem uma concorrência grande na região, que é o Vietnã, mas o Brasil vai fazer, já vem fazendo um trabalho maior de ampliar as exportações de café para a China, não só o café verde, mas o café especial, café solúvel e outros. A gente enfrenta restrições tarifárias muito altas, mas a ideia é realmente ampliar esse lado. Por outro lado, o que preocupa um pouco do lado chinês é a vinda de um alto número de um alto valor de pescado chinês, né, que está preocupando os produtores, e principalmente da tilápia, né, que a indústria brasileira ainda é muito incipiente, está crescendo bastante, mas é uma indústria incipiente, e agora foram liberadas, se não me engano, 17 plantas de exportações de produção de tilápia chinesa para exportar para o Brasil. Então o setor está atento a essa vinda desse pescado chinês. Camila, recentemente a ministra Cátia Abreu
colocou como possível a importação de maçãs da China. Você acha isso viável? Importar maçã da China? Ela disse, é normal que nós façamos isso. Você coloca a questão do peixe, né, do pescado, que é uma preocupação. A ministra sempre defende o comércio de duas mãos, e isso a gente acredita que o que deve ser feito. Mas alguns setores, e principalmente se tratando de China, precisam ser protegidos. O setor de maçã já expressa preocupação, né, com essa abertura, e estamos monitorando para ver o que acontece, mas há uma preocupação, sim. Eu acho que o comércio de duas mãos tem que ser uma mão direita e uma esquerda, não duas direitas e duas esquerdas. Quer dizer, nós poderíamos abrir outros produtos que não a maçã. Exatamente. Felipe, essa questão aí, a Camila citou, né, de ampliação de produtos, por exemplo, o café, e até eu quero que o Kevin também participe, um pouco o Felipe, um pouco o Kevin, falando sobre isso. Quais são os produtos, na sua opinião, Felipe, que de repente podem ter um maior crescimento de vendas para a China? Talvez o café seja uma das principais apostas. Então, como vai ser o perfil da demanda na economia chinesa? Então, a renda está crescendo, a população está crescendo, mais do que então, o crescimento da demanda por alimentos simplesmente, criando nichos, seja por a consolidação de uma classe média, seja por um processo de envelhecimento da população. Tem nichos a serem explorados. Só para a questão da proteína animal também, né? Exatamente. Só que, de novo, esses nichos, pode ser explorado em parte por commodities, mas, por outro lado, tem que ser explorado por produtos alimentícios. Tem que ser explorado por alimentos. Por quanto tempo a gente vai ficar focado apenas em exportação de commodities e não vamos avançar em produtos de maior valor agregado? Kevin, como a gente já está indo para o final do programa, eu vou fazer uma pergunta 2 em 1 para você. 3 em 1, talvez, que envolve aí considerações finais, envolve quando que o chinês vai tomar o café brasileiro e em quantidade, e envolve também esse lado de que, estamos preocupados com a economia chinesa, mas será que a China não está mais preocupada com a situação brasileira que, cá entre nós, não é das melhores? Vê se você consegue aí falar dessas 3 coisas aí, Kevin, por favor. Vamos lá. Vamos tentar. Eu acho que em relação ao café e a outros produtos naturais que o Brasil pode produzir, que a China tem uma demanda maior, o Felipe mencionou muito bem, a maior urbanização, maior renda, a expansão da classe média, muda o perfil de consumo, o próprio modelo de crescimento chinês mais voltado para consumo, favorece, né, esses produtos, proteína animal, produtos um pouco mais sofisticados, de valor agregado mais alto. Então, tem consumo de carnes, até alimentos mais preparados. E na questão do café, o Brasil, ele tem que se exportar mais para conseguir entrar no mercado chinês. Se você pensar, o mundo e a China tomam café suíço, que não plantam pé de café, né? Kevin? Oi? Não, desculpa, é só porque o nosso tempo está aí acabando. Rapidamente, Kevin, será que a China está mais preocupada com a situação brasileira do que nós, enfim, né? A gente fala muito da China, mas e o outro lado? Então, a China, ela vê o Brasil com muitos bons olhos, tanto é que a gente vê uma enxurrada de investimentos chineses agora, dadas as oportunidades, né? E a China os chineses estão confiando mais no Brasil do que os próprios brasileiros no momento. Isso é uma boa notícia, porque realmente a nossa confiança não anda das melhores. Eu vou agradecer a participação do Kevin, que é o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Kevin Tang. Camila, o Brasil pode ter otimismo na relação Brasil-China? Pode continuar tendo otimismo. A relação vai continuar firme e a demanda por alimentos produzidos no Brasil vai continuar na China. Tá certo. Felipe Serigati, que é economista e pesquisador da GV Agro. Felipe, então, China, uma situação de desaceleração, mas ainda assim, otimismo. Então, com certeza. Então, por mais que as notícias pareçam que sejam uma crise, ainda não. Pode se tornar uma crise? Pode. No momento que nós temos turbulência. Somos nós, o universo agro, que vai sentir os maiores impactos dessa turbulência? Também não. Provavelmente o pessoal da indústria brasileira está mais preocupado. A China desvalorizando a taxa de câmbio, como é que vão vir os produtos industriais chineses?
vem para cá mais baratos. Tá certo. Miguel Daoud, última consideração sobre esse tema? Bom, eu tenho uma grande preocupação com a China, porque o mundo está sendo tratado, o remédio que está sendo ministrado para a economia mundial foi o veneno que gerou a crise de 2008. Muito crédito, juros muito baixos, e a China se aproveitou disso e criou enormes bolhas, que isso traz realmente preocupações, não sendo pessimista, mas sendo realista. Eu agradeço imensamente, então, aos nossos convidados que ajudaram a gente a entender um pouquinho melhor essa situação da relação comercial Brasil-China no agronegócio. Muito obrigada pela sua audiência. Bancada Rural fica por aqui. Até a próxima.